Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo a invasão de privacidade nos testes de seleção com o advogado trabalhista Divaldo Amorim. Advogado Divaldo Amorim, o senhor afirma num dos seus artigos que a superioridade do empregador, ou seja, aquela situação em que ele demonstra que é dono da situação, ela é mais intensa no momento em que o empregador está fazendo a entrevista, ou seja, tentando descobrir coisas do candidato ao emprego, ou seja, no momento da seleção. É isso que levaria, por exemplo, o trabalhador até se submeter a determinados termos, processos de seleção, por mais bizarros que sejam. A pergunta, mas o medo de perder o emprego não deveria assustar mais do que o momento em que ele está entrando, ou seja, o momento que ele é candidato ao emprego? As duas situações são aterradoras para o cidadão. Para que ele tenha medo de perder o emprego, necessário, indispensavelmente, ele tem que ter um emprego a perder. Portanto, nesta perspectiva em que eu avalio, este potencial poder do empregador no ato da contratação, ele é muito mais intenso do que aquele que se materializa durante a relação de emprego. O empregado está mais vulnerável no momento que ele Quando quer o emprego. Quando ele não tem um emprego. Certo. E assim, estudos recentes do IBGE indicam que para cada vaga disponível no mercado de trabalho, surge no mínimo 10 candidatos disputando esta vaga. E apenas um deles vai ocupá-la. Então, neste momento, ou seja, na fase pré-contratual, é que o empregado ou o candidato à vaga se sujeita aos testes, os mais absurdos e os mais bizarros, e se submete àquelas humilhações e constrangimentos que a gente vai poder discutir num segundo momento de forma mais ampla. Muito bem, muitos candidatos que foram rejeitados em processos seletivos reclamam das empresas que elas foram pouco transparentes quanto aos motivos da recusa. Por outro lado, as empresas que costumam ser mais transparentes, mais explícitas quanto aos requisitos para a contratação, muitas vezes são acusadas de discriminação. A pergunta, não existe um meio termo? Esse meio termo ainda não foi encontrado? É difícil de estabelecer regras de recrutamento para o empregador. Cada empresa tem a sua metodologia de recrutamento. É importante que o candidato que tem recusado ou não foi aceito ao emprego seja esclarecido os motivos ou as razões que levaram à sua preterição àquela vaga. Até para que ele possa, nas futuras disputas de um emprego, se qualificar melhor e se preparar melhor. Todavia, também cabe ao empregador adotar determinadas cautelas no ato admissional. O que ele deve é deixar claro para o candidato à vaga quais as competências que ele vai avaliar e de que estas metodologias por ele empregadas não sejam humilhantes ou traumatizantes para o candidato ao emprego. Bem, eu gostaria que o senhor também abordasse algumas formas que podem caracterizar algum tipo de discriminação durante o processo de recrutamento. Vamos falar um pouquinho sobre as dinâmicas de grupo, por exemplo. Quais excessos costumam ser cometidos numa dinâmica de grupo? As dinâmicas de grupo, quando bem empregadas, sem dúvida alguma se constituem um instrumento valioso para a seleção do melhor candidato a uma determinada vaga. O grande problema das dinâmicas de grupo é quando elas são mal orientadas. E aí, ao invés de selecionar o melhor candidato, acabam constrangendo a grande maioria dos candidatos. Recentemente, a revista Veja publicou uma experiência de um cidadão que foi selecionado para uma determinada vaga e, ao chegar no local de recrutamento, foi submetido a um teste em que consistia em pular o jogo da amarelinha. À medida em que acertava as perguntas, avançava no jogo. O camarada se sentiu tão constrangido que, embora tendo sido aprovado na primeira etapa, sequer retornou para a etapa complementar. Eu também não voltaria.
porque se sentiu constrangido, se sentiu num circo, um palhaço, né, sob os risos e motejos dos demais candidatos. E quanto aos testes psicológicos, advogado Amorim, eles são importantes para determinadas profissões, como operadores de máquinas, vigilantes, por exemplo? Os testes psicológicos, quando não têm por objetivo um intrometimento descabido, né, na personalidade do indivíduo, são válidos para algumas atividades ou profissões. É admissível, por exemplo, que um empregador que contrata um segurança do shopping, de um banco, possa avaliar o perfil psicológico deste candidato, sobretudo se ele não tem desvios de caráter ou tendências mais violentas, exatamente em função da natureza da atividade que vai desenvolver este empregado. Todavia, não se justifica, por exemplo, a aplicação de testes psicológicos e, por isso mesmo, desvendantes da personalidade em situações administrativas naturais de um empreendimento. Não há necessidade, por exemplo, de um teste psicológico para um funcionário cujas atribuições é de exercer meras tarefas administrativas. Para isso, a lei faculta o empregador utilizar-se do período experimental, que pode ser até de 90 dias, onde ele vai poder avaliar as habilidades deste empregado e, se for o caso, dispensá-lo ao final do período de experiência. Bom, recentemente uma rede de hotéis aí com mais de 3.000 funcionários, ela utilizou testes grafológicos no processo de recrutamento e avaliou a caligrafia desses candidatos sob o argumento de que um traço da personalidade, que era a sinceridade, seria possível de ser mensurado através de um teste grafológico. A pergunta, existe alguma comprovação científica de que isso realmente tem fundamento? Testes científicos indicam de que a grafologia pode revelar ou pode identificar alguns traços da personalidade do indivíduo. A discussão é se isto ou se essa metodologia pode ser empregada, como tem sido empregada, por algumas empresas na seleção de seus candidatos. Eles estavam buscando um super sincero, no caso. O fato concreto e objetivo é este. Um A riscado numa trajetória ascendente pode revelar ou imaturidade ou insinceridade. Um J com uma perna mais longa pode identificar alguns traços da personalidade deste cidadão. Resta saber se estes elementos ou estas técnicas utilizadas pelo empregador, porque desvendantes da personalidade, são válidas à luz da nossa legislação pátria. Me parece que não. Muito bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto.